Eu não podia lembrar do nome dela, eu tinha notado, mas também não. Ela era e ela era esposa, né, do antigo presidente, que não podia mais se reeleger, então para ele se manter no poder, ele elegeu a mulher como diretora do Corinthians. Mas a Patrícia Amorim, ela foi mesmo atleta, e ela foi eleita dirigente do Flamengo no ano passado, o que são os importantes em termos de ocupação, e muita gente percebe aí os cargos de maior destaque, assim como em outros espaços também, né? A gente tem um número maior de diretores homens de escola, se a gente comparar com o número de professoras que a gente tem nas escolas. Então, assim, no âmbito esportivo, isso não pode mudar a regra, e esses cargos de maior destaque acabam sendo mais frequentemente ocupados por homens. Tanto é que, assim, o cargo de técnica ainda é um cargo pouquíssimo ocupado por mulheres, não só no futebol, mas no vôlei. Mesmo no vôlei é um esporte bastante praticado por mulheres no Brasil. Os grandes técnicos das equipes, na sua maioria, eles são homens. Árbitras, a gente tem cada vez mais árbitras, algumas histórias bastante polêmicas em torno das árbitras, que a gente também poderia pensar um pouco. Mas eu vou pensar um pouco sobre os atletas. E aí eu trouxe aqui algumas poucas imagens, mas assim, também a gente pensar assim como na década de 20 a gente tinha torcedores, a gente também tinha atletas de algumas modalidades esportivas. De duas tenistas em 1918. Então, enfim, já tem um tempo que as mulheres também participam dos esportes como atletas. Mas eu queria então pensar um pouco sobre alguns dilemas que eu penso, algumas dificuldades que existem para uma maior consolidação das mulheres nos esportes no Brasil, do que eu estou chamando de partido passado. Então, eu vou seguir uma historiadora e vou pensar um pouco mais na atualidade. E vou fazer isso comentando uma prova do ENAD de 2004. O ENAD é uma coisa como o PROVAN, aquela prova de avaliação de cursos que as universidades fazem. E essa é uma questão da prova de 2004 do curso de Educação Física. Ele vai dizer o seguinte: na meia maratona do Rio de Janeiro, em 1956, o prêmio oferecido para a categoria masculina foi de R$25 mil. Para a categoria feminina, a premiação foi de R$12.500. Em várias outras competições ocorre o mesmo tipo de discriminação. Considerando o contexto social vigente, pode-se atribuir tal discriminação ao fato de que, opção A, a diferença de performance justifica a disparidade na premiação. B, as mulheres recebem menos porque são também menos exigidas no treinamento. C, o comportamento fisiológico da mulher em uma competição justifica a discriminação econômica. D, o menor rendimento esportivo das mulheres não atrai a atenção da mídia para as competições femininas. E os homens proporcionam maior e melhor espetáculo, justificando a diferença de premiação. Bom, eu perguntaria para vocês qual a resposta correta. E eu diria que está faltando a opção F, nenhuma das anteriores. No entanto, se a gente consultar o gabarito da prova, ela foi cancelada e a opção considerada correta foi a opção D. O menor rendimento esportivo das mulheres não atrai a atenção da mídia para competições femininas. Bom, na minha perspectiva, nem na minha perspectiva, se a gente pegar esse campo de estudos de gênero, essa questão é um absurdo. Eu acho que é essa área de pesquisa de gênero que motiva a inserção de uma questão como essa, uma prova de avaliação do curso de educação física, mas há uma completa incompetência, enfim, pelo como nomear de quem formulou uma questão como essa, que é a mesma resposta considerada correta. É muito discriminatório. Então, o que a gente percebe é que todas as alternativas têm uma culpabilização da mulher, do corpo da mulher, em relação a uma desigualdade que é uma desigualdade social e que não aparece apenas nos espaços esportivos. Agora, ainda por ocasião do Dia Internacional da Mulher, saiu uma reportagem do Folha de São Paulo de novo, falando
a gente já sabe que estatisticamente as mulheres recebem menos para desempenhar as mesmas tarefas que os homens no mercado de trabalho. E no esporte isso não é diferente, enfim, a gente não tem dados de pesquisa para afirmar isso, mas eu gostaria de dizer que é um dos espaços onde essa desigualdade econômica é mais forte. Haja visto, enfim, antes a gente vai chegar nas respostas, né, haja visto a formulação da questão que se refere a uma competição do Rio de Janeiro de 1996. E mesmo a opção D, né, quer dizer, a opção D vai explicar a menor cobertura da mídia, que de fato é um fato, não é nada difícil de constatar, né, que abrir o jornal de hoje e olhar o Caderno de Esportes, vai ter muita sorte se encontrar alguma reportagem no Caderno de Esportes que se refira a uma modalidade esportiva feminina. Mas isso não é decorrência de um menor rendimento esportivo das mulheres. Mas é muito mais decorrência, é um pouco o inverso, de alguma forma. Acho que é essa menor cobertura da mídia que produz uma disparidade econômica como essa, entre outros. Mas quando a questão coloca que isso seria decorrente do rendimento feminino, na verdade acaba se culpabilizando a vítima, digamos assim, dessa situação. E aí, assim, eu queria pensar um pouco como a mídia tem mostrado e vinculado imagens sobre as mulheres no âmbito esportivo. Então, esse uso que se faz do corpo da mulher, da beleza feminina, ele é muito recorrente no âmbito esportivo. E ele é uma forma de degradar a imagem da mulher e da atleta. Então, o que leva um site dos Jogos Pan-Americanos a publicar, né, um site importante, a publicar na sua página principal essa foto com essa manchete. Keila ficou na segunda colocação nas estreias dos Jogos Pan-Americanos. Aqui também tem uma reportagem, uma matéria sobre o voleibol, também dos Jogos Pan-Americanos. E fiz uma reportagem no jornal, e é curioso que está se referindo tanto ao vôlei de praia feminino quanto ao vôlei de praia masculino. E tem uma foto de um homem e uma foto de mulher que são absolutamente distintas. Então, por que colocar a foto dessa maneira? E a gente poderia ter vários exemplos aí, né? Aqui tem um outro que se refere a uma pugilista, em que a matéria fica falando da beleza da pugilista. E aí a reportagem, uma reportagem que estava no PR Esportes, na internet. Então aqui está algo evidente que é um dilema para muitas mulheres atletas, essa necessidade de conseguir patrocínio através da beleza. Em 2008, não sei se vocês ficaram sabendo, que também não foi tão noticiado assim, mas Danica foi a primeira mulher no mundo a vencer um campeonato da Fórmula Indy, que é uma importante competição no automobilismo mundial. Então, a Folha de São Paulo publicou uma reportagem, que era uma reportagem bastante curta, que ficava no canto esquerdo da última página do Caderno de Esportes, com esse título disruptivo e dizer piloto americana triunfa na prova de Monteji, no Japão. Isso foi no dia 21 de abril de 2008. Ao lado se tinha uma reportagem sobre o lutador de boxe, que agora não me recordo o nome, norte-americano, mas um campeonato importante, com uma foto que ocupava praticamente meia página, e depois uma reportagem nessa página comentando do campeonato da Superliga de voleibol, quando os jogadores de Florianópolis venceram o Minas Tênis Clube. Então, o que a gente percebe aí? Quer dizer, o tamanho das imagens não fui eu que editei, eles são fiéis à proporção conforme apareceu no jornal, então você tem uma possibilidade maior de uma equipe masculina, né? E enquanto que na foto da mulher que venceu a Fórmula Indy, tudo é complicado, né? Quer dizer, uma foto dela beijando o seu marido. Então, na verdade, não é uma foto de uma atleta que ganhou a competição esportiva. É uma foto de uma mulher que está beijando seu marido. Por que essa foto? É para dizer que ela é mulher, que ela é heterossexual, que apesar dela competir no campeonato automobilístico, ela não é homossexual. Isso não está escrito, mas acho que essa é um pouco o que motiva
resolveu incentivar o futebol feminino e organizar um campeonato de futebol feminino, que foi nomeado de Paulistana 2001. E um dos critérios para as meninas participarem das equipes de futebol era especificamente o de que elas deveriam ser bonitas, caso contrário, elas não poderiam jogar. Então, isso conste, isso nunca foi exigido de nenhum jogador de futebol. Embora o Kaká talvez atenda esses requisitos, mas nem todos atendem esses requisitos. Enfim, então, essa questão estava explicitada, e aí eles tinham um trecho de uma entrevista que foi feita com uma jogadora de futebol que, na época, participou da seleção. Se você é bonita e joga bem futebol, se você tem entre 15 e 23 anos, venha participar do maior campeonato de futebol feminino do estado de São Paulo. Aí na capa estava a patrocínio ajoelhada com uma bola, com micro shorts